Ora, mesmo, Soutora Maria do Carmo Cruz, hoje são duas doutoras, vou dirigir-me a si primeiro, porque de facto, e como eu comecei por dizer, a diabetes é de facto uma epidemia, um flagelo do nosso século. Certo. Vamos começar por aí, vamos perceber o que é que preocupa mais os endocrinologistas, vamos perceber esta doença que tem dois tipos, sendo que uma ou um dos tipos é que nos preocupa realmente. Sim. De facto, é diabetes de tipo 2, diabetes do adulto, e que este grupo de diabéticos tipo 2 são predominantemente obesos e a base da sua fisiopatologia está exatamente na obesidade. Podemos rapidamente conhecer a diabetes tipo 1, só para distinguirmos e colocarmos já de parte? Pois, a diabetes tipo 1, ou seja, insulinodependente, o pâncreas que produz as células beta-pancreáticas, que produzem a insulina pelas células beta, estão destruídas por um processo autoimune. Por isso é uma doença autoimune em que as células acabam por ser completamente destruídas e logo não há produção de insulina. Por isso, insulinodependente, porque esse indivíduo vai ficar para o resto da vida dependente do tratamento, da compensação com a insulina e por isso poderá, em termos práticos, se não administrar a insulina, morre. Certo. Ao contrário dos diabéticos do tipo 2, dos obesos, que têm alterações na ação da insulina e na secreção da insulina, podem até ficar bem controlados com insulina. Isto é uma pergunta que os doentes dizem, mas então eu vou começar a fazer insulina e fico dependente da insulina? É completamente diferente este conceito. A insulina é para tratar, para compensar a doença, mas ele não é dependente de insulina. Se ele não tomar insulina, fica descompensado, não é? Tipo mas não morre, poderá morrer num futuro mais ou menos próximo, mas no futuro imediato não vai morrer, porque ele próprio ainda tem a sua reserva de insulina. Depende do estadio da doença, não é? Exato, porque também se divide, obviamente, em estadios. Exatamente. Estes dois tipos também se distinguem pelas causas. No tipo 1 não está associado, por exemplo, à obesidade. Não, é um processo autoimune ao sistema de histocompatibilidade. Se bem que a diabetes tipo 2 tem um peso hereditário muito grande. Então vamos lá maior do que são áreas completamente diferentes. Exatamente. Na diabetes tipo 2, de facto, as pessoas nascem, como eu costumo dizer, com um carimbo genético, mas não quer dizer que venham a tornar-se diabetes ao longo da vida. E os fatores ambientes são muito importantes no desencadear desta patologia. Como, por exemplo, doutora? A obesidade e a inatividade. Sedentarismo. Se ler aqui o relatório da Organização Mundial de Saúde de há 2 dias, resume-se à dieta inadequada e à falta de exercício, ao sedentarismo, por isso aumento de peso. Portanto, por isso isto é uma série de fatores que se encadeiam uns nos outros. São os hábitos de vida, infelizmente, que hoje a sociedade evoluída, dita evoluída. Mas é dita evoluída há uns anos atrás e que continua. Mas agora temos as sociedades emergentes, por exemplo, em países em que não se via este flagelo, mas agora, de facto, também está todo mundo. É altamente preocupante. Altamente preocupante, porque de facto os sistemas financeiros não aguentam e só para lhe dar assim um número, em cada 7 segundos morre um doente diabético em todo o mundo. Por isso, os números... Nesta conversa que tivemos aqui, já dezenas de pessoas morreram por causa da diabetes. É isto que temos que ter a consciência. Exatamente. Deixe-me só dizer, atualmente no mundo, no nosso planeta, relativamente a 1980, o número de diabéticos quadriplicou. Em 1980 eram 180 milhões de diabéticos e neste momento são 422 milhões de diabéticos. Por isso isto é, de facto, e é assustador quando em Portugal já olhamos para as crianças e também vemos que um terço da população infantil é obesa. Exatamente, pelos maus hábitos alimentares e pelo sedentarismo, não é? As crianças começam a ser obesas. Eu até diria, muitas vezes começam a ser no ventre da mãe, não é? Os recém-nascidos macrossómicos de mães que tiveram ou passaram por uma diabetes estacional. Acaba por ser um pouco até, se me permite a expressão, revoltante, porque estamos a falar de doenças que podem ser prevenidas. Pois podem.
Pois podem, mas há aqui uma série de fatores, como nós sabemos, sociais, podem ser prevenidas e o caminho vai ser esse. E a regulamentação também, a nível da indústria alimentar, de marketing, como sabe, que domina muito, não é? E as pessoas realmente são atraídas pela comida, porque não é por acaso pela comida barata e saborosa, não é por acaso que a gordura sabe bem, muito açúcar, mas isso faz mal e está-nos a matar. Isto está a matar o mundo, sem dúvida nenhuma. É verdade. E por isso é preciso tomar medidas sérias. E dias como hoje são importantes para alertarmos precisamente a população para isso. E depois há outro facto, é que a diabetes é uma doença silenciosa. Os indivíduos em Portugal, mais de 1 milhão de portugueses são diabéticos. E muitos estarão subdiagnosticados. Cerca de 500 mil estão subdiagnosticados, não sabem que são diabéticos. E as complicações crónicas da diabetes vão se instalando lenta e progressivamente. Por isso, durante 10 anos, em que normalmente é o período que decorre até o diagnóstico da diabetes. 10 anos. 10 anos. Por isso isto é um período silencioso. Se a pessoa não for, procurar. Exatamente, não é? porque não dá sintomas. Porque não tem sintomas. Agora, se de facto procurar, tiver uma higiene de vida, um estilo de vida saudável, tudo bem. Mas se não o tiver, tem que ser alertado para o risco que está a correr de vir a ter diabetes. Vamos perceber, doutora, quem é esse grupo de riscos, ou que grupos de risco, ou que fatores de risco é que devem procurar saber e quando, se de facto tem esta doença ou não, para poder antecipar esse diagnóstico também. Exatamente. Indivíduos com excesso de peso, Portanto, história familiar. Os obesos estarão no topo da lista. A história familiar, que é importante, como disse, a penetração varia entre 30% e 70%. Não é? Filhos, por isso a história familiar. Os recém-nascidos, nascidos com mais de 4 quilos, é um fator de risco. Os macrossómicos. Antecedentes na sua história de vida de um evento cardiovascular, um infarto, um acidente vascular, uma hipertensão, alterações das gorduras no sangue. Porquê? Porque isto faz parte das comorbilidades da diabetes tipo 2. Por isso, o indivíduo pode ser hipertenso, mas pode, de facto, ter o seu hiperinsulinismo, a insulinoresistência presente, e isso vai determinar as complicações silenciosas e crónicas da diabetes. Portanto, a diabetes não anda sozinha, digamos assim. Não anda sozinha. Daí também estar cá a sua colega oftalmologista, e eu vou-lhe dar com certeza a palavra, obviamente. Antes de entrarmos, porque eu sei que cerca de 25% dos diabéticos sofrem de algum tipo de grau de retinopatia diabética, mas antes de entrarmos na área da sua colega, da doutora Bernadette Pessoa, que outro tipo de consequências podem então vir com a diabetes? Já nos mencionou alguns. A mortalidade está aumentada 2 a 4 vezes em relação aos indivíduos normais, à população. Por isso morrem mais cedo e têm complicações que são um fardo para eles próprios e para a sociedade e para a família, não é? As complicações, imagine, cegueira, amputação é a causa primeira de amputações não traumáticas dos membros inferiores, por exemplo. Tem a ver com o pé diabético? Com o pé diabético, exatamente. Causa de insuficiência renal, primeira causa, diabéticos tipo 2, insuficiência renal. Causa de cegueira, temos aqui a colega que vai confirmar, diabetes tipo 2, por isso são muitas as complicações, não é? O infarto do miocárdio, o acidente vascular cerebral, por isso são, e cancros. Os cancros também vêm associados à diabetes? Vêm, porque exatamente há um meio hiperglicémico que favorece o desenvolvimento de cancros. Portanto, devemos apostar, doutora, na prevenção, mais uma vez, eu diria que esta palavra muito, sempre muito... prevenção. Agora, desde pequeninos. Exatamente, desde pequeninos, porque nós assistimos de facto agora aos miúdos mais gordinhos, não é? E deixe-me dizer-lhe... Está a ser muito querida dizer mais gordinhos, porque são obesos, há muitas crianças obesas. E a diabetes já está presente nesses miúdos. Crianças obesas, com certeza, serão adultos obesos. Sim. A não ser que se institua um regime de mudança de estilo de vida. Mas eu tenho que dizer aqui uma coisa que, se calhar vou ser inconveniente, mas os pais têm que se empenhar muito. Eu vejo pais muito empenhados, mas vejo pais menos empenhados. Porque o menino quer um doce, porque o menino quer um croissant, porque o menino quer a Coca-Cola. Porque eles próprios provavelmente têm esses hábitos. Exatamente. E quando eu digo em casa não pode haver esse tipo de alimentos, entre aspas, porque eu não considero isso alimento. Certo. Porque não é necessário a nossa alimentação saudável. Isso não é alimento. Esses sumos refrigerantes, eu considero isso um lixo. Isso é lixo alimentar, isto para a indústria
E é bom que use essas palavras fortes para quem nos ouve lá em casa. Exatamente. Porque isto é lixo alimentar. as coisas têm que ser ditas e chamadas pelo nome. É verdade, é verdade. E por isso não pode fazer parte da alimentação de uma criança todos os dias levar para o colégio, para a escola, o leite com chocolate e o croissant e as bolachas. Não é? Eu posso dizer que no meu tempo já sou velhota. Mas no meu tempo não havia. Disfarça muito bem. Não havia. Mas já estou há muitos anos na endocrinologia, não é? E de facto tem sentido essas E tenho essas sentido mudanças. isso. E depois é assim, os pais são muito egoístas, porque têm um filho que é gordo e têm um filho que é normal. Lá está a carga genética, não é? Certo. E alimentam-se mais ou menos da mesma forma. E diz, coitadinho do menino que é magrinho, ele pode comer tudo. E este aqui é gordo, não pode. Está errado, erradíssimo. Então vamos castrar o miúdo, o mais gordinho, ele não pode e o outro pode. Em casa é que não pode haver esse tipo de alimentos, não é? Não Começa pode. tudo por aí, não é? Começa tudo tudo pela por lista aí. de compras. Exatamente, começa pela lista de Já compras. falamos aqui muitas vezes neste programa e de facto é verdade, começa tudo no supermercado. Começa no supermercado. E depois também vamos passar para as escolas. Certo. E vamos deixar não é? esse tema para daqui a Tá bom. bocadinho, para agora darmos Claro. a palavra à doutora Bernadette, que com certeza está com muita vontade de falar, hoje que é o Dia Mundial da Saúde e tem obviamente muito a dizer. Doutora, vem sobretudo falar-nos, como eu disse, da retinopatia diabética. Vamos começar por perceber o que é esta consequência então da diabetes. É um flagelo, neste caso, para os olhos. A retinopatia diabética é a principal causa de cegueira na população ativa, entre os 20 e os 64 anos de idade. Entre os 20 e os 64 anos, portanto falamos de população muito jovem que pode perder a visão. Quando é que se chega a este extremo? De perda de visão? Sim. Chega-se porque muitas vezes, dependendo do tipo de diabetes que estejamos a falar, vamos assumir que estamos a falar da tipo 2, mas também há os tipo 1, que são os mais, que normalmente têm complicações mais graves e de aparecimento mais precoce, e muitas vezes aparecem em fases em que pela juventude não veem a doença e não a tratam da melhor maneira, e a doença evolui numa fase mais precoce e grave nos diabéticos tipo 2. Nos diabéticos tipo 1. Nos diabéticos tipo 2, essa evolução é um pouco mais lenta, mas realmente, como nas fases iniciais a doença é assintomática, chegam a um estadio muitas vezes até avançado e não tratado porque não tiveram sintomas e não foi feito um rastreio. Ou não há rastreio, realmente, atualmente há rastreio de retinopatia diabética para e há um programa de rastreio, sim. Todos os diabéticos, como disse, tipo 1 ou tipo 2? Não é o ideal, mas existe uma tentativa de tentar compensar essa situação que é complicada, porque havendo 250 mil doentes com retinopatia diabética, que é a estimativa, dos 25% em relação ao 1 milhão de diabéticos que Portugal terá, é complicado haver oftalmologistas para rastrear estas pessoas, que devem, o plano de rastreio de um diabético deve ser, se for tipo 2, na altura do diagnóstico, porque se estima, sabe-se que cerca de 20% dos doentes têm retinopatia diabética quando são tipo 2 na altura do diagnóstico. Lá está, porque o diagnóstico é tardio. Exatamente, portanto a doença já está muitas vezes eles não sabem que sequer que são diabéticos. E a retinopatia diabética não dá, como disse no início, também não dá sintomas. Portanto, e muitas vezes é nessa fase que é preciso começar a tratar. Mas porquê que a diabetes afeta os olhos? Vamos lá perceber o processo, o que é que acontece? A hiperglicemia crónica, é aí que começa o problema. A glicose é o tóxico quando é a mais, provoca alterações, a destruição dos capilares, a oclusão e a isquemia. E a deiscência dos vasos. Portanto, os vasos sanguíneos começam a perder contenção no seu líquido. No caso da retina, isso provoca edema macular. A retina é a parte do olho, que parte do olho é que é essa, doutora? A parte neurosensorial do olho, que leva a informação visual até ao cérebro. Portanto, é uma espécie de ligação do olho, da visão, que transforma aquilo que nós vemos em sinais que são entendidos pelo cérebro e que nos permitem ver. Que o cérebro descodifica. Exatamente. E sem retina, de facto, sobretudo sem área macular, que é a área onde a visão, que é a mais importante por ser aí que a precisão da visão nos permite ver. Toda a retina tem importância em termos de campo visual, mas a parte central é a mais fundamental. Portanto, a retina, os fotorreceptores, que são ainda a parte mais nobre da retina,
eles não sabem nadar, portanto, ou seja, líquido na retina não pode existir durante muito tempo, senão ela vai ser destruída. E o outro fenómeno que acontece é a isquemia, portanto, os vasos ocluem, os pequenos vasos, os capilares, isso dá origem à isquemia do tecido retiniano, e, por sua vez, isso dá origem a uma forma reativa de produção de novos vasos, que são vasos maus, porque sangram com muita facilidade, apesar da intenção do olho ser boa, de estar a tentar compensar um processo, mas depois vai dar origem a uma série de complicações muito, muito graves. Já é um estadio até de doença gravíssimo. E às vezes os doentes só estão em fases assim e não sabem ainda que têm esse problema. Não é frequente, mas às vezes acontece isso. Doutora, este problema não tem cura? Não tem cura, mas tem tratamento. O que é que faz? Vai atrasar o processo? Sim. Conseguem-se verdadeiros milagres perante o estado do olho, que é relativamente privilegiado em relação aos outros olhos, porque nós conseguimos ver os capilares, o cardiologista não consegue entrar dentro do coração, órgãos, etc. Mas nós conseguimos ver a patologia vascular, microvascular, e há atualmente tratamentos que conseguem fazer, sobretudo se for a situação apanhada mais inicialmente. Claro, isso seria o ideal. O ideal, mas mesmo em estadios avançados, muitas vezes conseguimos fazer coisas impensáveis aqui há uns anos atrás. Através do quê, doutora? Como é que se faz? Muito elevado. Custos muito elevados. Sim, muito complicado. Não só em termos monetários, mas em termos para os doentes é muito complicado. Os doentes têm que ser, neste momento, eu estou-me a referir particularmente ao edema macular diabético, que existindo portanto, a zona de isquemia de má irrigação da retina, para esse tipo de doença é preconizada a realização do laser, que no fundo vai eliminar o estímulo dessas zonas, porque não estão lá a fazer nada e estão a provocar a produção de estímulos para agravar ainda mais a doença. E, portanto, o laser tem uma função destrutiva de zonas periféricas menos importantes, deixando preservada a zona central. E às vezes aí prevalece o edema macular, mesmo estando o doente já tratado com laser o melhor possível. E atualmente há fármacos que fazem diminuir os níveis de VEGF, do fator vascular endotelial, que é um dos que aumenta nos diabéticos, e de fatores inflamatórios, portanto os corticóides intravítreos. Esses fármacos são muito caros, muito dispendiosos, e os doentes e têm que ser portanto, são dados de forma intraocular, portanto intravítrea, e têm que ser dados recorrentemente. Se forem anti-VEGF, regra geral, cada dois, depois depende da gravidade da situação, meses, não é? E não nos podemos esquecer que o doente tem 2 olhos para tratar. Certo. Isso é uma carga muito grande também para os médicos. Pensa que os 2 olhos vai deixar a consulta, e é uma carga para os serviços e em termos de monetários para o Estado também, pesa imensamente. Portanto, a prevenção aqui também se adequa. É possível prevenir também a retinopatia diabética? Sim. Sim, lá está, sobretudo, primeiro diagnosticando a diabetes e tratando, evitando que eles tenham hiperglicemia, o mais possível. Tratar, doutora, de novo consigo, não é possível, sabemos que é uma doença que vai acompanhar os doentes para sempre, mas é possível, como estava a dizer, controlá-la. Controlá-la, mas forma? Também é possível regredir a doença. Regredir? É possível regredir. De que forma? Imagina, emagrecendo e passando a comer melhor. Ter uma vida saudável. Uma vida saudável, muitas vezes há regressão da diabetes. Ou, mesmo mantendo-se, é muito mais fácil tratar um diabético menos obeso do que o mais obeso. Claro. O doente obeso é muito difícil de controlar, exatamente porque existe a tal insulina-resistência. Quer dizer, a insulina é o que faz, como eu costumo dizer aos doentes, a insulina abre a porta para as células, abre a porta do sangue para dentro das células, ou seja, a glicose entra como forma de energia, não é? Ela não entra se a porta estiver fechada, por isso é preciso insulina para ela entrar. E o que acontece nos diabetes tipo 2 é que essa porta está empenada. E a medicação faz abrir essa porta e por isso a glicose flui. E ao fluir, a célula fica bem alimentada, fica normal. Mas os doentes aderem à terapêutica ou não? Cumprem ou não? Os portugueses, da sua experiência? Eu posso dizer que tenho doentes muito bem controlados, muito motivados
E há outros que, de facto, são displicentes, é verdade. Mas eu penso que essa displicência não é só para a doença, será noutros aspectos da vida, penso eu. Agora, também cabe a nós, desenvolver essa motivação. É explicar porquê. Porque muitos dizem, mas porquê é que está aqui esta chata? Chata? Pode dizer. Posso dizer? Porque é que está aqui esta chata, com este blá 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 As todo? pessoas não têm a noção quando eu estou da tão gravidade bem e sinto-me tão bem. da não é? diabetes. Exatamente. Não é? E é preciso realmente motivá-los, criar esta competência de abrir sensibilidade, não é? esta sensibilidade, esta motivação, mas requer algum tempo e consultas multidisciplinares. Não sou só eu, isto é impossível ser um trabalho único, é como uma equipa multidisciplinar em que o doente se sinta à vontade, porque também debitar ciência, isso não leva a lado nenhum, não é? Nós temos que ser práticos e temos que estar em sintonia com o doente e entrar na maneira de ser. Por isso isto de facto, requer muita experiência e sensibilidade para tratar o doente diabético. É uma luta diária, não é? É uma luta diária. E não podemos desistir, porque muitas vezes temos vontade de desistir. Lá vem este chato que é sempre a mesma coisa, não é? Mas não podemos desistir. O Dia Mundial da Saúde, como todos os dias mundiais, aliás, servem, como eu disse há pouco, para exatamente o que estamos aqui a fazer, para falar dos assuntos. Programas como este são também importantes para levar lá para casa todas estas mensagens. Exatamente. Façam exercício e comam de uma forma saudável. Já se antecipou o que eu ia pedir. Eu ia pedir exatamente um conselho para fecharmos esta primeira parte, sim. conselho de cada uma das doutoras. Eu acho que isto é fundamental. Vamos lá para casa. Fazer exercício, não é? Sair do sofá. Sair do sofá, exatamente. Os mais velhos não apodreçam no sofá. Não é? Porque atrofiam. Falamos ontem aqui da ginástica para a terceira idade e, de facto, importantíssimo. devem fazer ginástica física e mental. Exatamente. Não é? E uma ajuda a outra, não é? Exatamente, e uma ajuda a outra, exatamente. Doutora, uma última palavra também. Esse é o primeiro conselho que quando estamos a tratar um diabético, nós tentamos que eles percebam que não se pode tratar a doença quando ele não ajuda. Ou podemos tratar, mas o sucesso não vai ser igual. Aqui a responsabilidade do doente é fundamental, já percebemos. Sim, é fundamental. E depois a parte proativa de adesão aos tratamentos e de ida às consultas e, sobretudo, de procurar saber se tem doença nos olhos e noutros órgãos. Mesmo que o clínico geral, por algum motivo ou por alguma falha do sistema que às vezes acontece, não referencie o doente. Eles devem procurar. Fica aqui uma mensagem então a todos os diabéticos e não diabéticos, porque eu sei que a forma de estar dos diabéticos aplica-se a todos nós não diabéticos. Todos nós devemos ter esses hábitos de vida. A alimentação do diabético é exatamente uma alimentação saudável que é igual para todos. Que devíamos todos ter. Todos ter. Agradeço muito às duas a presença aqui no nosso programa. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Boa tarde. Fechamos então esta primeira parte.